Chegamos com mais um correspondente médico aqui na CNN Brasil, Dr. Fernando. Bem-vindo, como sempre. Muito obrigado, Elisa. Vamos trabalhar? Vamos trabalhar, hein? E hoje teremos muitas participações. Então, se você mandou perguntas, se você participa sempre pela nossa hashtag, aguarde, porque já já a gente vai ter aqui um pacotão de perguntas, porque tivemos que voltar a um assunto que bombou nesta semana. Mas o nosso primeiro tema de hoje é a terceira dose da vacina contra a Covid-19. E por que nós estamos falando disso novamente aqui? Porque o Ministério da Saúde atualizou algumas informações. Pois é, inicialmente a informação era de que idosos a partir de 80 anos receberiam a dose extra. Mas o Ministério da Saúde ampliou essa faixa etária, então agora não é a partir de 80, é a partir de 70. E uma novidade também é que agora quem tomou as vacinas da Pfizer e da AstraZeneca vai poder voltar mais cedo para tomar a segunda dose, como mostra já aqui o nosso telão. Está aqui embaixo, ó. Escrito novo intervalo de 12 semanas para 8 semanas para quem tomou Pfizer e AstraZeneca. Divulgação do Ministério da Saúde. Mas agora aqui, ó, voltando para a informação que estava de cima, eu fiz o caminho contrário, mas vou explicando para vocês. Indo agora para o começo da nossa tela. Segunda quinzena de setembro, então, de acordo com a divulgação do Ministério da Saúde, deve começar a aplicação dessa terceira dose. E aí, doutora, eu quero chamar a atenção aqui para essa informação. Imunossuprimidos após 28 dias da segunda dose, mas quando a gente fala de idosos, esse tempo é um pouquinho maior. Acima de 70 anos, vacinados há pelo menos 6 meses. Doutor, determinação direta do Ministério da Saúde, mas cada cidade tem autonomia para decidir como vai ser feita a campanha de vacinação. O que os idosos têm de fazer agora, os imunossuprimidos, é ficar atentos, né, às determinações que vão vir das cidades e dos estados. Sem sombra de dúvida. Esse novo intervalo, na verdade, está tudo dentro da bula. E, obviamente, você pode imaginar que tem a questão da logística. Se você tem a disponibilidade do imunizante, você pode, na verdade, correr atrás do que é perfeito e ideal para a população. Se a gente consegue ampliar, onde a gente falou 80, hoje a gente está falando 70 anos, obviamente é melhor. A gente está imaginando que existe, na verdade, a cobertura para essa ideia que vai ser colocada em prática. O sistema imunológico das pessoas, obviamente, vai adorar e vai ser enriquecido no fortalecimento no combate ao coronavírus. Imunossuprimidos com essa predisposição, na verdade, a receber em 28 dias, tem a linha de pensamento de que, de fato, essas pessoas vão precisar de um apoio adicional para não sofrerem do coronavírus. Quanto a esse intervalo aqui, nós já tínhamos citado algumas vezes, até reiterando que o Ministério da Saúde disse que estamos estudando, né? Desejamos que isso ocorra, mas estamos aguardando os estudos que atestem que, de fato, é necessário, pode fazer uma grande mudança essa terceira dose, então, e levando em conta, terceira dose não, esse novo intervalo entre quem tomou Pfizer e tomou AstraZeneca. A novidade, então, é o acréscimo de uma nova faixa etária a partir dos 70 anos e um novo intervalo entre doses de Pfizer e AstraZeneca. Vou trazer aqui o próximo assunto, então, doutor. Como a gente já falou desse algumas vezes, a gente trouxe apenas a novidade, que já é importante demais, e já vou passar para o próximo assunto. Cientistas do Instituto de Química da Unesp de Araraquara, cidade aqui do interior do estado de São Paulo, identificaram uma substância em um veneno de uma serpente, de uma cobra, capaz de conter a reprodução do coronavírus. Pois é, isso mesmo. E segundo essa descoberta, uma proteína do veneno da serpente jararacuçu foi capaz de inibir em até 75% da capacidade de reprodução do vírus. E temos aqui, doutor, algumas informações. Molécula capaz de inibir. O que seria essa molécula e como exatamente isso funciona, doutor? Bom, Elisa, na medicina a gente sabe que grande parte dos tratamentos das doenças vem da natureza, né? De extratos de plantas e até mesmo, por exemplo, do veneno de uma cobra. Aqui em São Paulo, a gente tem a ilha de Queimada Grande, que fica em Itanhaém, onde a gente tem a jararaquilhoa, por exemplo, que tem um veneno que produz a capacidade de se controlar a pressão arterial é utilizada em medicamentos ao redor de todo mundo, para se controlar o grande problema que é a pressão alta. Talvez a gente esteja diante agora de uma descoberta que realmente vá fazer a diferença no combate ao coronavírus. Lembrando de toda essa questão da sua origem silvestre, por que não entender e respeitar uma própria lei da natureza que talvez aqui estejam substâncias que de fato controlem o coronavírus? Então o que acontece? É uma proteína capaz de inibir a replicação do vírus em pelo menos 75%. Qual que é a grande vantagem? Você imagina o seguinte, a gente ainda não tem um remédio específico para tratar o coronavírus, mas se eu tenho um medicamento disponível, que eu possa oferecer para o paciente que está infectado e ele dá, na verdade,
uma gordura de tempo adicional para que o sistema imunológico possa reagir, produzir anticorpos e as células possam combater de uma forma mais eficiente, talvez a gente esteja diante de uma substância realmente decisiva no controle dessa doença. Doutor, bom, os dados estão sendo aos poucos divulgados, não é, a respeito desse estudo e de que maneira uma serpente, então o veneno de uma serpente poderia servir para de fato combater a Covid-19. Mas a gente está falando de alguém que pode usar esse veneno para se proteger ou a gente está falando de tratamento? Já estou infectado e terei a opção de ter um tratamento à base de veneno de cobra. Bom, obviamente aqui a gente está falando de uma corrente, de uma linha de pesquisa, né, que ainda depois de sair da bancada dos testes com animais de experimentação, vai precisar passar em testes em humanos. Mas a linha de pensamento é, se ele ajuda, na verdade, a reduzir a taxa de divisão do vírus dentro das células, você precisa ter o diagnóstico para, então, oferecer isso para o paciente como uma forma de tratamento. Então, não é uma vacina, não seria algo que você aplicaria e o indivíduo ficaria imune, não é isso, a partir do momento que existe o diagnóstico, você dá esse remédio, antes mesmo de existir toda aquela explosão de divisão celular por questão, da divisão do vírus, na verdade, por questão do próprio processo infeccioso que ele produz e, com isso, retardar o processo inflamatório e dar tempo para o sistema imunológico produzir as defesas adequadas para combater definitivamente o coronavírus. Doutor Fernando, aqui no estado de São Paulo, o Instituto Butantan faz um trabalho extraordinário de utilizar o veneno de alguns animais para conseguir lidar com os males de outros animais. Eu me refiro a quê? Por exemplo, eles usam os escorpiões, o veneno do próprio escorpião, para fazer um remédio ou conseguir combater o mal de uma picada de cobra, por exemplo. Então, a gente já tem, habitualmente, animais sendo utilizados para combaterem outras doenças. Essa descoberta em cima de uma serpente só atesta aquilo que a gente já conhece, né? O benefício que os próprios animais podem oferecer na hora de combater uma doença. Exato. Existe uma linha de pesquisa muito séria com isso, né? Porque a natureza produz esses elementos de uma forma natural. E, obviamente, existem estratégias, até mesmo para a sobrevivência dessa serpente na natureza. Enfim, algo que ela já usa e que já foi desenvolvido durante milhares e milhares de anos, de repente agora, dentro desse contexto, faz todo sentido e pode, então, ser aplicado no humano. Como esse exemplo, como os outros que você deu também. Então, estudo aqui realizado pelo pessoal do Instituto de Química da Unesp, de Araraquara, cidade aqui do interior do estado de São Paulo. Vamos para o próximo assunto. Doutor Fernando Gomes, bombou, viu? Metabolismo. Vocês nem imaginam a quantidade de mensagens que a gente recebeu a respeito do metabolismo, dos mais variados assuntos em relação ao metabolismo. A gente trouxe aqui uma novidade em outro episódio do quadro, falando sobre um estudo feito por um grupo de cientistas dos Estados Unidos, mostrando que a queda do metabolismo ocorre, a queda severa, somente após os 60 anos. Isso é a informação que foi encontrada por meio desse estudo. Aí chegaram tantas perguntas. Se eu tomar um tal chazinho, pode ajudar no metabolismo? Se eu comer não sei o que do cravo, misturo o azeite, ponho o limão, aquelas misturebas de alimentação, isso é possível de combater, influenciar, ajudar na oscilação do metabolismo? Enfim, a doutora Ana Luísa Vilela, médica nutróloga, respondeu para a gente até que ponto a alimentação é capaz de colaborar ou controlar oscilações vindas do metabolismo. Vamos ver. O metabolismo é um conjunto de reações químicas que acontecem no nosso corpo. E como essas reações químicas dependem de nutrientes e de diferentes substâncias, essas substâncias vêm sim da nossa alimentação. Por isso a alimentação é tão importante, por isso comer bem, se hidratar é tão importante para o nosso metabolismo. Então tá ali, reforçado pela doutor Fernando, alimentar-se bem pode influenciar diretamente o nosso metabolismo. Sim, a gente sabe que existe uma coisa chamada metabolismo basal, que são as reações químicas que existem simplesmente para a gente existir, teoricamente, sem fazer nenhum esforço. Para o coração continuar batendo, para a gente continuar respirando e assim as células viverem a todo esplendor. Porém, existem alterações que podem ser notificadas no decorrer do tempo de acordo com os nossos hábitos. Então, a doutora Ana explicou justamente isso, né? Dependendo do meu hábito alimentar, eu posso enriquecer ou empobrecer essa minha entrada calórica e, junto com alterações genéticas que já predispõem a gente a ter um metabolismo de um jeito ou de outro, com
as atividades que a gente faz no dia a dia, ou seja, muita atividade física, pouca atividade física, o funcionamento de diversas glândulas e hormônios do corpo, você pode ter uma influência direta no metabolismo e que as pessoas, Elisa, eu tenho certeza que acaba a bomba desse tempo por conta disso, ficam preocupadas. Eu posso emagrecer se eu mudar meu metabolismo? Eu posso envelhecer melhor? Eu posso ter mais vitalidade e disposição? Enfim, parte da resposta sim, e a forma que a gente se alimenta e lida com os nutrientes acaba sendo uma porta de entrada para entrar nesse assunto e ter mais saúde. Muitas dúvidas chegaram, então vamos aqui à primeira pergunta que vai aparecer em nosso telão. O metabolismo é diferente para cada pessoa? Pergunta da Simone Nunes. Vamos lá então, a doutora Ana Luísa Vilela respondeu para a gente. As pessoas são diferentes, têm corpos diferentes e necessidades calóricas diferentes. Isso explica por que uma pessoa come mais e não engorda e uma pessoa come menos e engorda. As pessoas são diferentes e cada corpo tem um gasto, cada corpo tem uma necessidade, por isso a diferença entre elas. Então faz sentido, doutor, quando dizem assim, nossa, fulano come não engorda, o metabolismo que é acelerado, o metabolismo que é isso ou aquilo, a doutora já reforçando essa informação, que de fato nós somos diferentes, metabolicamente falando. Isso, acaba sendo uma explicação do DNA influenciando no funcionamento do nosso corpo, que pode impactar da forma que a gente lida com o próprio alimento, e isso vai impactar em você ganhar uns quilinhos a mais ou não. Tem gente que diz, meu metabolismo não facilita, eu quero comer mais e não emagreço, estou sempre engordando. Temos mais uma pergunta aqui em nosso telão. Vamos ver se a sua questão vai aparecer aqui pra gente. Acabamos de trazer a da Simone Nunes. Não está no telão? Tudo bem, eu mesma faço aqui, ó. Existe alguma diferença entre metabolismo e gasto calórico? Será que tem diferença isso? Novamente, a doutora Ana Luísa vai responder pra gente. O nosso metabolismo é o somatório das reações químicas que acontecem no nosso corpo. Às vezes a gente se confunde metabolismo com gasto calórico energético. O nosso corpo ele tem também um gasto calórico energético que pode ser maior ou menor, e isso depende do nosso metabolismo. Nossa, então a gente pode gastar mais ou menos caloria independentemente do metabolismo, doutor? Confunde um pouco a nossa cabeça, viu? O que acaba acontecendo é o seguinte, Elisa, quando eu vou fazer uma atividade física, de uma forma voluntária eu coloco meus músculos para trabalhar, e isso faz com que eu tenha mais gasto calórico. Isso vai impactar, obviamente, no meu metabolismo. Quando a gente fala de metabolismo, a gente pode pensar em anabolismo, que é quando a gente constrói moléculas, por exemplo, ganho de massa muscular quando o indivíduo vai na academia e se alimenta bem e tem todo o processo de descanso, você tem então um ganho de massa. E catabolismo, quando a pessoa, por exemplo, está doente. Catabolismo. E você tem, na verdade, o gasto daquelas energias que foram acumuladas no decorrer do tempo. Então, o nosso próprio lidar com a experiência dentro da nossa vida faz com que a gente influencie, sim, o seu funcionamento. E junto com o trabalho que a gente discutiu ontem, né, não é só essa variação individual. Quando a gente olha para a população como um todo, a gente já entendeu, né, que existe uma taxa de metabolismo que chega no seu pico no primeiro ano de vida. Realmente, no decorrer do tempo, depois dos 60 anos, esse metabolismo ele tende a diminuir, o que impacta no funcionamento das células, mas existe aí, na verdade, uma grande estabilidade que se discutia muito no passado. Sempre lembrando, né, que é importante você estar saudável, é importante que você tenha o metabolismo funcionando bem. A sua própria composição corporal, se você tem mais músculo, se você tem mais gordura, isso vai influenciar, porque músculo gasta mais energia do que gordura, e são todas variáveis que você, na verdade, sob orientação de um nutrólogo, de um endocrinologista, de um clínico, você pode alcançar. Obviamente, assim, é fácil falar, mas a pessoa precisa entender que precisa entender o seu próprio corpo e, na verdade, controlar os seus hábitos para ter os resultados que deseja. Doutor, é interessante que a gente possa falar de metabolismo, porque diz respeito à saúde quando a gente fala de obesidade, porque existe também essa análise micro, né, em cima do funcionamento do corpo de cada pessoa, de até que ponto o metabolismo pode influenciar na obesidade de uma pessoa. E justamente a gente tem essa ponta que fala de obesidade e no outro extremo as pessoas que cuidam das questões estéticas e dizem, meu metabolismo funciona de tal maneira, será que é por isso que eu não consigo emagrecer ou estou sempre engordando? A exemplo da pergunta aqui que o Samuel mandou pra gente. Eu como muito, mas eu não engordo com facilidade. Isso seria o tal do metabolismo acelerado? Mais uma pergunta, doutor. Isso pode ser ainda mais complexo, Elisa, porque dentro do nosso aparelho digestivo a gente tem uma coisa chamada microbiota. Então, dependendo de como, na verdade, é toda a minha flora intestinal, a relação com os alimentos pode ser diferente, até mesmo quanto à extração de energia, que depois vai poder ser empacotada ou não em gordura, músculo, enfim, de alguma maneira dentro do corpo, em glicogênio, ou não.
Então, acaba sendo um pouco mais complexo do que isso. Só que sim, né? Você tem variações individuais, você tem variação de hábitos, tanto alimentares como de gasto calórico voluntário, aqui a gente está falando de atividade física, o funcionamento das glândulas e dos hormônios. A gente pega, por exemplo, a tireoide. O indivíduo que tem uma tireoide que funciona mal, pode ser uma pessoa que tem a tendência a ter um metabolismo mais reduzido que venha a engordar mais. Pode ser da mesma forma que o contrário, quando tem a tireoide, na verdade, patologicamente funcionando, liberando muito hormônio. Respondido, então, aqui pelo Dr. Fernando Gomes e pela nutróloga Ana Luísa, todas as questões, aliás, chegaram tantas. Doutor, o nosso tempo chegou ao fim, mas eu vou ter uma pitada de teimosia, fazer uma pergunta muito curtinha para uma resposta rápida também. A Camila Soares perguntou se o metabolismo pode ter a ver com o emocional. Então, pessoas depressivas ou muito ansiosas, isso pode ter alguma relação com o metabolismo da pessoa? É interessante investigar também isso? Sim, uma pessoa, por exemplo, com ansiedade, com pensamento acelerado e com sofrimento interno muito grande, pode até mesmo evoluir para um processo de catabolismo, com uma perda de peso, que acaba impactando no que a gente vê, da forma que ela se manifesta fisicamente. Respondido rapidíssimo aqui pelo doutor Fernando. Doutor, obrigada, viu? E principalmente por a gente ter podido voltar no assunto do metabolismo e tirar as dúvidas do pessoal. Obrigada. Obrigado a você, Elisa. Pessoal, até breve. Chegou ao fim mais um Correspondente Médico.